Dançando hoje, depois nós vamos chamar o nosso grupo, que já tem os nomes, né? Para um jantar, ou sei lá, uma confraternização, em que distribuiremos os programas da nossa viagem 2016, uma viagem feita apropriada para o tempo de crise. E, portanto, nós não teremos nenhuma modificação na qualidade da nossa viagem, sempre os hotéis de 4, 5 estrelas, lugares belíssimos, tudo muito confortável. E essa viagem sempre no meio do ano, esse ano serão 10 dias no Marrocos e 5 dias de um cruzeiro fluvial pela Andaluzia, na Espanha. E tudo incluído, viu? Tudo incluído, para que você não precisa fazer compras lá de comida e depois chega aqui o dólar está alto, né? O euro está alto. E no Marrocos não é dólar e, portanto, a viagem fica barata por causa disso. E o Marrocos é um país extremamente turístico. O atleticano já deve conhecer, né? Porque o Atlético jogou lá e uma leva de atleticanos foi para lá. Só que eles ficaram lá há pouco tempo. Nós vamos ficar mais, vamos ficar uns 10 dias. Então, os atleticanos que foram lá gostaram muito. Então, nós também vamos aproveitar das opiniões deles sobre o Marrocos. Já sabemos que lá é um país muito bonito. E são nomes das cidades que estão na nossa cabeça. Por exemplo, quando eu era menino ainda quase, né? Agadir tinha uma novela chamada O Sheik de Agadir. Depois Marrakech, para lá de Marrakech, nós conhecemos certos nomes lá do Marrocos, eu conheço amigos meus que são de lá também, que são gente boa. Marrocos fica na África, mas não é a África subsaariana, ou seja, não é a população do Marrocos, não é o mesmo tipo da população da África. Eles não são negros, por exemplo, no Marrocos, são morenos. Mas é um país interessantíssimo, é parecido com a Turquia, não tanto com a mesma origem, mas é muito parecido com a Turquia. Eu conheci uma marroquina que esteve na minha missa, era muçulmana, estava aqui passeando em casa de amigos e foi à missa junto com a família. E ela ficou tão emocionada na missa de ser bem acolhida, aquilo que eu estava falando, né, de ser bem acolhida, que ela chorava o tempo todo, porque lá na terra dela, cristãos e muçulmanos não têm esta proximidade tão grande como nós temos aqui. Muito bem, mas agora e a música, né? A música. Antes da música, telefone para você mandar sua mensagem é 3209-0120. E o e-mail é questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E a música, continuamos com o concerto de Brandemburgo, aquela maravilha, a divina música de Bach, o Allegro. Se antes era Allegro moderato, sei lá, qualquer coisa parecida, agora é só Allegro, ou seja, é uma música quentíssima. Vamos conferir.
Pois é, aquele instrumento não é piano, não, é cravo. Cravo era um instrumento da época de Bach. Nós vamos agora, antes de chamar a irmã, a noviça, né? Eu quero acrescentar mais uma coisinha à reflexão que nós fazemos sobre a exortação apostólica, né? Os números 117 e 118 concluem exatamente essas ideias básicas, essas ideias fundamentais da igreja evangelizada e evangelizadora. Depois, a unidade e a pluralidade do cristianismo, que se encarna em todas as culturas, a primazia da graça sobre a atividade humana, ou seja, muitas vezes nós pensamos que a pretensão nossa é de que nós devemos fazer isso, fazer aquilo. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, mas o resultado não é nosso. São Paulo já falava na sua carta, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer. E, portanto, é exatamente a graça de Deus, o princípio da graça de Deus, e o Papa cita, inclusive, o Papa Francisco cita o Papa Ratzinger, o Papa Emérito, quando ele fala da suficiência da graça de Deus. Mas antes de passar a unidade da igreja, eu não falei porque deixei para agora, a unidade do cristianismo é originado, segundo o número 117, o parágrafo 117, é originada esta unidade da comunhão na Trindade. A igreja, portanto, é como se fosse o ícone da Trindade. E na Trindade nós temos, de alguma forma, esses dois elementos, a unidade e a pluralidade. Agora vamos ouvir a noviça, né, porque ela não é irmã ainda, a noviça Suelen sobre o recado que ela dá aos jovens sobre a vida religiosa. Vamos conferir. Anunciar o Cristo é um desafio muito grande. Eu, enquanto jovem, também vejo isso talvez de uma maneira até um pouco mais intensa, pelas mudanças que vão acontecendo com o decorrer do tempo, como os valores vão sendo invertidos, né? Então, de fato, é um grande desafio, mas eu acho que para o jovem é uma coisa que vale muito a pena, né? É uma coisa que motiva muito. Então, pelos exemplos que eu tenho na congregação de São Francisco de Assis, São Pedro de Alcântara, dos próprios fundadores e hoje em dia na vida prática das irmãs, foram pessoas que sempre se engajaram e desejaram também viver esse desafio. Então eu venho hoje, com a minha juventude também, querendo viver o mesmo que eles viveram, né? São Francisco, pelo que a gente conhece da história, a gente vê que ele era um jovem idealizador, né? Numa sociedade extremamente difícil, né? Então, e ele tinha esse desejo muito grande de anúncio e anunciar com a própria vida, né? Eu optei pela vida consagrada, para que eu possa acompanhar Jesus mais de perto, para que eu possa me aproximar de Jesus, claro, através dos meus irmãos. Então você, jovem também como eu, cheio de sonhos, de idealizações, saiba que é possível, né? Eu também aceitei esse desafio e eu convido cada um de vocês para também aceitar. O Deus que chamou Francisco, que chamou São Pedro de Alcântara, continua a chamar. Basta que nós nos coloquemos à disposição para escutar esse chamado e para respondê-lo com um sim generoso e conseguir colocar esse sonho que nós temos no nosso coração, que nós bem conhecemos, para que ele se torne realidade na nossa sociedade de hoje. Muito bem, bonita o testemunho da noviça, ela é carioca, pelo que a gente percebe, né? E eu queria concluir com essa parte, né, da exortação apostólica com duas observações. Com certeza o Papa Francisco, quando fala isso, ele pesa um pouco mais nas palavras, para que não se considere o cristianismo, principalmente o cristianismo católico, como uma religião europeia. Ou seja, ainda que durante
centenas e centenas de anos o cristianismo tenha se estabelecido e a Europa tenha evangelizado uma parcela significativa do mundo, apesar disso, o cristianismo não é europeu. O cristianismo, ele está presente em todas as culturas e o anúncio do evangelho deve ser feito de tal maneira que que o evangelizado possa se perceber com toda a inteireza da sua vida, da sua experiência, da sua cultura, presente naquele anúncio, naquele amor de Deus que se manifestou em Cristo. Voltamos daqui a pouco para o quinto bloco do Questões de Fé.